Fala, fabricante de milhas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu, Rodrigo Góes, o Mago das Milhas, faço para esquematizar a minha viagem. Então vocês vão aprender a fazer uma viagem no padrão Mago. E antes da gente começar esse vídeo, você ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala sobre inteligência financeira, falamos sobre viagens, cartões de crédito e, lógico, sobre milhas. Então, vem comigo. Então, galera, vou te dar aqui 7 passos que eu utilizo para fazer essa viagem no padrão Mago, e eu começo pela passagem aérea. Eu sou do tipo de pessoa que não escolhe exatamente um único local e vai em busca daquele local. Geralmente, eu e minha esposa, escolhemos 3 opções de lugar, justamente para poder fazer o orçamento dessas 3 viagens, desses 3 locais, para ver qual é o que tem o melhor custo-benefício naquele momento. E aí a gente começa pela passagem aérea. E como é que eu faço para cotar essa passagem aérea? Primeiro, eu verifico dentro dos programas de fidelidade das companhias aéreas a quantidade de milhas que é necessário para fazer a viagem para esses destinos. Inclusive, verifico também se alguns desses destinos têm o stopover, pois dessa forma eu acabo conhecendo mais de um lugar ao preço de uma única passagem. O que a gente faz também é verificar se essa passagem ela está mais barata saindo de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo. Eu moro em Salvador e, lógico, tem muitas vezes que a passagem saindo de Salvador está mais em conta, mas eu sempre orço também saindo de São Paulo, Rio, e uma passagem à parte de Salvador para São Paulo ou para Rio de Janeiro, porque às vezes fica inclusive muito mais barato. A ideia é tornar o voo, tornar a passagem o mais barato possível, porém de forma super confortável, tá? Então, às vezes não tem voo direto saindo da sua cidade, você de qualquer forma vai ter que ir para uma outra cidade para depois pegar um voo direto. Só que às vezes é mais interessante você comprar esse trecho nacional de forma separada, porque dessa forma fica muito mais barato para você e você tem liberdade de escolha do horário e da companhia aérea. Além disso, eu faço o orçamento também em dinheiro para fazer o comparativo se a passagem naquele momento está valendo mais a pena viajar com milhas ou viajar no dinheiro. Caso esteja valendo mais a pena viajar no dinheiro, eu pego as minhas milhas, pego o dinheiro da venda das milhas e compro a passagem aérea, porque o objetivo no final das contas é viajar de graça ou pagando muito barato e mantendo a viagem com um grande conforto. Se essas passagens elas forem emitidas pela TAP ou alguma outra companhia aérea que faça upgrade de categoria, ou seja, se eu comprar uma passagem aérea de classe econômica, eu consigo fazer um upgrade para a classe executiva, eu utilizo o aplicativo chamado Cityboost, que hoje tem parceria com a TAP, Então, se eu for fazer uma viagem com a TAP, eu entro no Cityboost para poder participar do leilão. Isso se eu anteriormente não tiver comprado a minha passagem aérea classe executiva, eu entro no Cityboost para poder participar do leilão e dessa forma manter o conforto, na verdade aumentar o conforto, só que pagando um preço muito mais barato do que se eu tivesse comprado essa mesma passagem de executiva lá atrás. Porque o leilão é como se fosse um clearance, é uma liquidação, onde sobraram vagas e aquelas vagas elas têm um custo muito mais baixo do que quem comprou anteriormente. No momento da viagem, eu também verifico a questão dos assentos. Então tem um aplicativo hoje chamado Citiguru, que eu consigo ver os melhores assentos daquele voo, justamente para eu poder escolher uma poltrona adequada, já que esses voos costumam ser longos. E depois que eu pego toda essa parte da passagem aérea, aí a gente parte para hospedagens, aluguel de carro, passeios, enfim, que eu vou passar para vocês aqui como é que eu faço também, para vocês utilizarem esse padrão Mago, o selo de qualidade do Mago. Com relação à hospedagem, então quando eu entro na parte de hospedagem, eu verifico algumas coisas para saber o que é que está valendo mais a pena no momento. Eu verifico quantas milhas são necessárias para fazer a reserva dos hotéis, ou se está rolando naquele momento alguma promoção onde eu faço a reserva no dinheiro e consequentemente eu acumulo pontos.
porque hoje em dia a gente tem diversas promoções desse tipo, como ganhe 4 pontos para cada real gasto, no hotels.com ganhe esses 4 pontos no Livelo, ganhe 5 milhas na Azul fazendo reserva no Book. Tem esses tipos de promoções que eu sempre olho também para poder reduzir o custo da viagem ou utilizar essas milhas para uma próxima viagem. Também tem a questão do hotels.com, onde para cada 10 reservas que você faz, você ganha uma reserva. Vale super a pena também, ele pega a média das 10 diárias que você teve e ele te dá uma diária com aquele valor. Então eu costumo utilizar muito o hotels.com também, até para gerar essas diárias gratuitas. Na minha opinião, vale super a pena. E com relação à hospedagem, uma coisa que eu sempre observo isso aí, lógico, cada um tem a sua forma de se hospedar, tem os seus gostos, se quer mais conforto, se quer ficar num lugar mais próximo, se quer ficar num lugar mais barato. Eu prezo muito pelo custo-benefício, então geralmente eu pego um hotel que seja confortável, que esteja próximo dos pontos turísticos da cidade, mas não precisa ser nenhum hotel extremamente luxuoso, porque geralmente quando eu viajo eu passo o dia inteiro fora. Então, quando eu retorno, eu só quero ter uma cama boa, um chuveiro bom, uma toalha boa e me deslocar de forma fácil. Quando a gente quer realmente curtir o hotel, aí sim eu acabo ficando em hotéis melhores. E outra, quando você utiliza estratégias de milhas, muitas vezes você vai acabar ficando hospedado em hotéis mais luxuosos, pagando mais barato do que outros. Um exemplo que eu inclusive dou para os meus alunos do curso Fábrica de Milhas é quando eu fiquei hospedado no Copacabana Palace por R$72. Quando eu fiquei hospedado no Faena em Miami, recebendo R$6 por isso. Então, tudo vai depender do momento para a gente fazer essas estratégias e ficar nos hotéis com muito mais conforto e pagando muito menos, às vezes, como eu falei, até recebendo por isso. Então, fechou aqui a parte da hospedagem, aluguel de carro. Vai depender do local, né? Tem lugares que a gente acaba não alugando carro, porque acaba se deslocando de metrô, de trem, táxi, de carro por aplicativo, mas tem viagens que a gente sim aluga carro, principalmente viagens que eu vou pegar estrada. Então eu fiz uma viagem há pouco tempo atrás para Portugal, onde a gente alugou carro justamente para seguir por várias cidades de Portugal. E aí o aluguel de carro, eu utilizo 2 aplicativos, o Rent Cars ou o Rental Cars. Verifico qual é a tarifa mais barata dentro desses 2 sites, né? Verifico se tem alguma promoção desses sites com as companhias aéreas, com os programas de fidelidade para ganhar milhas de volta. Caso não tenha, eu utilizo o cartão do Itaú, que o cartão do Itaú ele dá 15% de desconto no Rent Cars. Se for aqui no Brasil, o Visa Infinity da Tudo Azul, ele dá 2 diárias grátis com a Unidas, então é até uma forma de você ter o seu aluguel do carro de forma gratuita. E uma coisa que eu observo também em relação a isso é a questão do seguro do carro. Seguro do carro, o seguro básico do carro, eu não preciso pagar porque eu já utilizo esse benefício do meu cartão de crédito. O meu cartão de crédito automaticamente me oferece o seguro básico do carro, portanto eu não preciso pagar por esse seguro, então já é mais uma economia que tem no carro, beleza? E esse agora, pessoal, é o passo 4, que é em relação aos passeios. Os passeios, como é que funciona? Se forem tickets, né, ingressos como Disney, como passeios em museus, etc., tem muita promoção aqui no Brasil com os programas de fidelidade que você consegue comprar os ingressos daqui pagando em real e ainda ganhando pontos, ganhando milhas com esses tickets. E aí dessa forma, novamente, essas milhas, esses pontos vão virar viagem no futuro ou você pode vendê-las e abater do valor do seu ingresso, consequentemente tendo um desconto com isso. Se for alguma viagem em termos de passeio que precisa ter um guia, eu acabo fechando com o guia local da cidade, porque sai muito mais barato. Eu fiz uma viagem recente para o Egito, onde eu consegui um guia que falava português e muito bem, tá? Em relação ao idioma, no meu caso, se for espanhol, se for inglês, também me atende super bem.
mas eu dou a dica dessa questão do português, né, para aquelas pessoas que talvez hoje tenham dificuldade com o idioma, então é sempre bom a gente procurar um guia com a nossa língua nativa. Então eu acabo fechando no local específico, porque sai muito mais barato do que a gente fechar através das agências aqui no Brasil. Porque a grande maioria das vezes vai ser exatamente isso, a agência ela vai fechar com alguém de lá e vai te cobrar a mais por isso, então consequentemente eu vou em busca dos guias locais para poder fechar esse tipo de passeio. Chegando ao quinto passo aqui, é para ter descontos nos restaurantes. Existe um aplicativo hoje chamado TheFork, que você consegue fazer a reserva de ótimos restaurantes, isso ao redor do mundo inteiro, e você consegue fazer, além de ser uma reserva com antecedência, ou seja, você já garante a sua vaga naquele restaurante, você ainda consegue até 50% de desconto na sua conta. Então você já faz a reserva e já garante um desconto para o restaurante que você já iria, só que, como eu sempre digo, né, a gente nunca viaja pagando o que deveria pagar quando a gente começa a ter inteligência financeira nesse mundo das milhas. Justamente por isso, toda vez que você for viajar, você vai viajar sempre com mais conforto e pagando muito menos. Então, o TheFork é um dos aplicativos que eu utilizo para poder ter desconto nos restaurantes. E aí, galera, vem o sexto e o sétimo passo para vocês utilizarem aí para fazer uma viagem no padrão Mago de qualidade. A sexta dica que eu dou é: se sua viagem for feita aqui no Brasil e você alugar carro, você consegue abastecer o seu veículo nos postos, né, nos postos Petrobras, Shell, quilômetro de vantagem, e acumular milhas com isso. Ou seja, mais uma vez você vai ter ou desconto porque vai vender essas milhas, ou vai utilizar essas milhas para uma próxima viagem. É milha gerando milha, benefício gerando benefício. Então toda vez que você vai viajar, você acaba viajando muito mais barato ou de graça por conta desses benefícios. E o sétimo e último passo é: veja qual é o seu cartão de crédito e os benefícios que ele te oferece. Eu sempre faço isso e é muito interessante porque você consegue ter várias coisas de graça ou descontos quando você utiliza os benefícios do seu cartão de crédito. Quer um exemplo? O Amex TPC. O Amex TPC ele te dá benefícios em hotéis das linhas Radisson, Meliá, Hilton, onde você consegue upgrade de quarto gratuito, consegue um early check-in, um late check-out, consegue o café da manhã de forma gratuita. Então é interessante você sempre ver o seu cartão de crédito para saber os benefícios que ele te oferece para a sua viagem. Como eu falei, seja hotéis, seja uma sala VIP, de acordo com o aeroporto que você for ficar, seja um seguro, seja um benefício em alguma loja. Então, o sétimo passo que eu dou, e é uma dica fundamental, é: entenda os benefícios do seu cartão de crédito para que você aproveite esses benefícios da melhor forma. E aí, me conta aqui abaixo se você já aplica algum desses passos aí do padrão Mago de viagens e se você daqui para frente vai passar a utilizar cada um desses 7 passos que eu passei aqui para você. E para mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e para dicas diárias me acompanha lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço.